Fique com a palavra que Deus te deu. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Atos. Hoje o capítulo 25. Mas antes é necessário a gente relembrar aquilo que temos frisado em todos os áudios, que é a importância de você ler a Bíblia toda. E para isso nós temos sugerido que você leia a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também para que você curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas, para que seus amigos possam ser abençoados também através dessa palavra. E temos sugerido que você participe de um dos nossos estudos. Então nós temos o estudo do Sermão do Monte, às segundas-feiras à tarde, na quinta-feira à noite o Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8, a gente tem o estudo do Sermão do Monte. Na quinta-feira à tarde e à noite estamos estudando Atos. E aos domingos a gente tem estudado então 1 Pedro. Então participe de um desses estudos, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através aí da palavra do Senhor. Depois dessas recomendações, dessas solicitações, vamos então aí para o estudo de hoje. E eu quero compartilhar com os irmãos Atos capítulo 25, a partir do versículo 9, que diz: Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. A gente tem visto então, desde o capítulo 23, que Paulo então foi acusado pelos judeus a respeito de ter se levantado então contra a palavra do Senhor, o templo, indo contra a lei, não é assim? A lei de Moisés. E aí fizeram várias acusações contra Paulo e nenhuma delas eles conseguiram provar. Então Paulo descobriu ali, através do sobrinho dele, né, que fizeram então um motim para poder matá-lo, e ele então esteve diante de Félix. Agora Félix deixou Paulo preso. Você vai ver isso lá no versículo 27 do capítulo 24, fala que passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, Paulo ficou ali 2 anos ali em Cesareia preso, aguardando por esse julgamento. E agora, então, o Festo foi substituir a Félix ali. E antes de chegar, então, em Cesareia, Festo foi até Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 25 fala que 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Jerusalém, subiu de Cesareia para Jerusalém, aonde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele. E ali então eles tentam persuadir Festo a enviar Paulo para Jerusalém. O intuito desses chefes da sinagoga, desses judeus, era matar Paulo. E a gente percebe então, entrando no texto hoje, de que Paulo, ele entende que ele não fez nada de errado. Ele estava ali há 2 anos preso, sem um julgamento.
o Festo propõe a ele para que ele vá então para Jerusalém para ser julgado por eles, mas então o Paulo apela para César. Então é o que ele fala aí no versículo 11, ele fala então que prefere ir até César. Apelo para César, é assim que termina o versículo 11. E então, no versículo 12, depois de consultar seus conselheiros, Festo então resolve enviar Paulo para César. E a gente percebe que Paulo vai ficando com aquela palavra que o Senhor já havia falado com ele. O Senhor já vinha falando com Paulo há um certo tempo, ali no capítulo 23, no versículo 11, fala que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, o Paulo ele vai ficar com a palavra do Senhor. Por mais que as pessoas queiram persuadir Paulo para ele poder ir para Jerusalém, ele tem uma palavra do Senhor que é para ele ir para Roma, e ele vai ficar com essa palavra. Aqui no comentário da NVI, ela vai falar aqui no versículo 11, né, que quando no trecho então em que Paulo fala apelo para César, diz a NVI que Nero já se tornara imperador antes dessa ocasião. Todo cidadão romano tinha o direito de ter uma audiência com o próprio César, ou seu representante, em Roma, para seu caso ser julgado. Esse era o Supremo Tribunal de Apelação, e ganhar essa causa levaria a mais que mera inocentação de Paulo. Resultaria no reconhecimento oficial do cristianismo como religião distinta do judaísmo. Então aqui é o comentário da NVI falando do propósito talvez de Paulo, que uma vez que ele fosse conversar ali então com o Nero, que era o imperador, né? No caso aí o César faz esse papel de imperador, ele poderia apresentar ali o cristianismo como uma outra religião e aí sim ser aceita pelo Império Romano, porque o Império Romano ele falava quais eram as religiões que poderiam ser aceitas ali dentro do Império Romano. E o judaísmo era uma religião aceita, mas o cristianismo que vai surgir de dentro do judaísmo, ele não era reconhecido, e por isso Paulo passou e sofreu em várias cidades acusações por causa disso. Então a gente já citou aqui em outros vídeos as vezes em que Paulo foi acusado então de estar praticando algo que não era aceito pelo Estado. Então o Estado liberava algumas religiões que poderiam, as pessoas poderiam se relacionar ali com a divindade deles, dentre elas o judaísmo, mas o cristianismo não poderia. Então, todas as vezes que surgisse qualquer dificuldade, qualquer tumulto por causa dessa religião, essa nova religião, né? Qualquer que viesse a ser essa nova religião, mas aqui a gente está tratando do cristianismo, então ela não deveria ser tolerada, deveria ser punida, e aí ele foi sofrendo essas consequências nas cidades em que ele foi passando. E agora ele vê uma oportunidade, segundo o comentarista aqui da NVI, para poder ir até o imperador, para que o imperador reconhecesse essa religião e essa religião também pudesse ser praticada dentro do império. Mas a gente percebe que Jesus já havia deixado essa ordem com Paulo de que ele deveria testemunhar até Jerusalém, porque Jerusalém é a capital ali, aliás, desculpa, Jerusalém não, Roma. Ele não deveria ir para Roma, né? Vamos voltar lá no versículo então que fala: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma, porque Roma é a capital do império e é ali então que fica
mais fácil da religião ser conhecida dentro de todo o Império Romano e para fora do Império Romano, porque ela chega ali na capital. Então era uma oportunidade de chegar, como Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos, até os confins da terra. Então Jesus tinha um propósito quando falou que Paulo deveria ir para Jerusalém. Então, nessas oportunidades, talvez, que vão surgindo, né, de, olha, vai para Jerusalém, né, Jerusalém, a situação está acontecendo lá em Jerusalém, Jerusalém onde Paulo foi criado, aos pés ali de Gamaliel, Jerusalém que é o berço da religião judaica. Então talvez ele pudesse se perder nisso, mas ele ficou com a palavra do Senhor e ele foi até onde o Senhor o designou. Aqui então ele apela para César, ficando não com as sugestões de Félix, não com as sugestões de Festo, mas com aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Então a gente aprende aqui nessa situação que Paulo está vivendo, que quando outras oportunidades parecerem melhor, parece vir da parte de Deus, porque Jerusalém era o ponto de referência da religião judaica. Então a gente não deve ficar com as aparências, a gente deve ficar com aquilo que o Senhor nos falou. Então o Leozão costuma dizer, e nas pregações que você olhar dele falando, você vai ver ele citando que a gente tem um propósito no lugar aonde Deus nos levou. E se esse propósito não se cumprir, nós ficaremos vivendo num deserto até que passe o tempo necessário que foi estipulado por Deus para a gente cumprir esse propósito. Então, meu irmão, que você possa pegar essas palavras e entender o propósito de Deus para a sua vida. Fique com aquilo que o Senhor te falou. Se o Senhor falou para você ficar, fique. Se o Senhor falou para você sair, saia. Se o Senhor falar para você ou falou para você, vá para Roma, vá para Roma. Vá para Jerusalém, vá para Jerusalém, vá para onde o Senhor te designou, mas não se deixe levar por nenhuma circunstância. Fique com o que o Senhor te falou e que o Senhor te abençoe.